conteúdo vai ficar no nosso canal do YouTube. Inclusive, quem ainda não se inscreveu, pedir por favor para vocês se inscreverem, assinem o sininho e em breve vai ter muito mais conteúdo. Hoje a capacitação é sobre o Marketing 6.0 do professor Heriberto e assim que ele estiver pronto, ele já pode iniciar. Muito obrigado, Anali. Muito obrigado mais uma vez, Valdirene. Obrigado a todos que estão presentes. Para mim é uma honra estar aqui novamente com vocês. Bom, então semana passada a gente começou falando sobre marketing turístico digital e algumas tendências que vêm acontecendo desde os anos mais recentes e sem previsão de por quanto tempo elas vão continuar crescendo, a dimensão que vão tomar. Hoje, então, o Só um minutinho. convite. Por que que não está aparecendo a imagem do professor? Eu ainda não compartilhei a Aí, tela. Será que vocês conseguem me ver pelo menos aí. Agora tá aparecendo. minha foto? É já já que eu compartilho então a apresentação. Por enquanto eu gostaria mesmo só de falar. E então o convite hoje, na verdade, é para a gente voltar algumas décadas para entender onde que a gente está hoje e o que que os destinos e as empresas de turismo têm feito ao longo de todos esses anos para que a gente possa entender por que a gente se encontra nesse momento hoje e a importância de a gente tentar aderir a essas inovações tecnológicas. Quais são os ganhos que a gente tem com isso? Não só de recurso, de otimização de recursos financeiros, mas também de alcance de público. Afinal, é o que todos nós queremos aqui. O público serve para o nosso produto. Bom, eu vou compartilhar então aqui minha tela agora. Eu gostaria só que vocês, por gentileza, me avisassem se vocês já conseguem ver, então. Sim. Sim, tá aparecendo. Sim. Ok. Então, só um momentinho. Bom, então tá. Então, hoje a ideia é a gente falar de marketing 6.0, mas mais do que a gente falar apenas do marketing 6.0, como eu disse, é importante a gente falar sobre as eras do marketing. O que nos trouxe até esse famigerado marketing 6.0, algo tão novo e ainda pouco conhecido, debatido, explorado na nossa área, até porque é um conceito muito recente. Bom, mas antes disso, eu gostaria de trazer uma frase aqui que eu me lembrei que é do Macunaíma, que foi aquele personagem, bom, inspirado também já nesse personagem do grande escritor paulista, Mário de Andrade. É, Ai, que preguiça! Talvez esse é um dos bordões mais famosos da literatura brasileira. Por que que eu trouxe isso? Porque quando eu estava revisando essa sequência da apresentação, pensando nas diferentes eras do marketing, eu parei para pensar que ainda hoje é muito comum a gente encontrar ações de diferentes organizações no turismo, seja no setor público, no setor privado, que parecem que ainda não se atualizaram ou pararam no tempo, agem ainda como se estivessem conversando com um turista de 20 anos atrás. E é claro que se a gente for conversar com um turista de 20 anos atrás, as nossas ações de fato vão ser muito desatualizadas. E aí por isso que eu trago esse ai que preguiça. Talvez um convite para a gente pensar. Bom, talvez é hora de a gente, não estou falando de nenhum caso específico, mas hora de a gente refletir sobre todas essas mudanças e em que momento cada um de nossos municípios se encontra quando a gente fala de marketing. Então, bom, aí só uma referência literária que eu achei interessante. Primeiro, antes de a gente falar então o sumário da nossa apresentação, quando eu trago esse ai que preguiça lá do Macunaíma, claro que ele não estava falando de marketing, muito menos de turismo, ele estava falando de um personagem representante da cultura e identidade do povo brasileiro. Mas o que eu trago aqui agora é para a gente parar para pensar. Se a gente estiver agindo ainda como há 20 anos, da forma que a gente se comunicava com os turistas, será que esse turista de hoje, que tem acesso com muita facilidade a dispositivos móveis, celulares, os smartphones, e que nesses celulares conseguem encontrar absolutamente tudo que precisam de informação sobre um destino, ou pelo menos quase tudo, será que a gente está agindo
da forma mais assertiva para de fato alcançar e atender toda essa demanda com suas complexidades. Bom, então esse é um exemplo de como, por exemplo, a realidade aumentada, que já não é mais tão novidade assim, isso já é algo de anos atrás. Isso talvez lá no início da pandemia se falou muito em realidade aumentada, em metaverso. Hoje já não é mais o caso de falar tanto, hoje já se fala em muitas outras coisas. Mas veja, eu trouxe aqui para vocês porque o tempo vai passando e a gente talvez tenha a percepção de que aconteceu ontem. Mas vejam como está tudo muito acelerado porque o mundo sempre foi dinâmico e sempre será. Mudança é uma constante, que isso é um fato. Mudança sempre vai acontecer e a gente vai ter que se adaptar a ela ou estar à frente dela. Agora, o que talvez nos assusta é a velocidade da mudança nesses tempos recentes. Então, veja, eu estou falando de uma matéria aqui do ano de 2021, publicada pela Forbes Tech, que fala sobre como a realidade virtual e aumentada promoveram uma transformação no nosso setor de viagens. E eu trago para vocês alguns exemplos aqui, uma matéria do G1, no Rio de Janeiro, falando sobre a Rio Innovation Week. Então, é uma feira de negócios voltada não apenas para turismo, mas também tem outros setores da economia, como lá no título da matéria a gente vê, por exemplo, engenharia e moda. Mas vejam que interessante isso que eu trago para vocês. Como as empresas e os destinos tem se promovido de uma forma diferente, tentando conversar com seus públicos consumidores cada vez mais de uma forma dinâmica e criativa. A gente falou um pouco sobre criatividade no módulo passado, mas criatividade é uma constante que a gente sempre tem que martelar. Então, vejam, um exemplo aí promovendo uma prática de surf e com isso, não apenas a gente mostrando um vídeo, mas tem uma experiência totalmente imersiva. Claro que aí a gente não tem um espaço natural onde se vai surfar, não tem água, muito menos onda, mas a gente tem pelo menos uma sensação de como que é uma prancha se movendo. E veja que a pessoa está se segurando para conseguir se equilibrar, simulando o movimento de uma prancha surfando numa onda. Com os óculos de realidade aumentada, então você consegue ter uma sensação de que você está vivenciando aquela experiência, mesmo não estando num ambiente de surf. Então, veja como a gente está falando do turismo, que mencionamos na semana passada, por ser um tipo de experiência intangível, você não consegue deslocar a experiência do local em que ela acontece para outro, mas aqui a gente consegue tangibilizar um pouco dessa experiência, promovendo ações como essa, que é o que a gente tem visto nas feiras ao longo dos anos. Então, vejam, mais uma vez, exemplo da WTM esse ano, em São Paulo. Eu trago a WTM porque é o exemplo mais recente, com mais novidades. Mas eu trouxe aqui especificamente o exemplo do stand de Minas Gerais, porque me chamou muita atenção entre todos que eu visitei, porque o stand de Minas Gerais ele estava espalhado em diferentes locais do evento e você conseguia ver uma grande quantidade de municípios e regiões representadas. Mas mais que isso, para além de falar do produto, é das experiências que eles promoveram em cada stand onde eles estavam. Vejam, esse é o stand principal onde aconteceram as reuniões. Eles promoveram experiências gastronômicas. Mas por que que eu digo experiência gastronômica e não apenas a gastronomia em si? Porque eles levaram profissionais que de fato transformam aqueles itens em experiência interativa com os visitantes. Então aí eles levaram um barista, uma pessoa realmente especializada, não apenas no preparo, mas alguém que entende de fato da cultura do café, desde a colheita até o serviço para o cliente. E aí a gente tinha várias marcas de café de Minas Gerais. Então, um produto que é referência da região, eles levaram para lá com uma experiência de alguém servindo e explicando sobre a degustação do café mineiro. Outro exemplo também é as cachaças artesanais de Minas Gerais, que sempre fazem muito sucesso e harmonizam com vários pratos. Além disso, eles levaram também chefes de cozinha de Minas Gerais
que entendem muito do preparo de todos os pratos. Então aí a gente está falando de experiências multissensoriais, eles levaram um pouquinho, tentando tangibilizar aquilo que só se encontraria em Minas, eles levaram de fato, para a feira. Mas talvez o principal destaque esse ano, não só da WTM como evento, mas também Minas Gerais. Eles levaram pela primeira vez no espaço de bem-estar dentro da feira, um lugar afastado de onde acontecem as reuniões, para os visitantes interessados em, de fato, terem um momento de relaxamento. E quem foi que proporcionou isso? Qual foi a marca que ficou na mente do consumidor, dos visitantes, das agências, dos turistas em potencial? Minas Gerais. Eles criaram um espaço chamado Spa Minas. Eu não sei se todos aqui tiveram a oportunidade de visitar a WTM esse ano, mas eu convido para as próximas edições, quem tiver sempre uma oportunidade de ir, não sei se vocês todos aqui têm a oportunidade de serem expositores também com o governo do estado de São Paulo, mas se tiverem pelo menos a oportunidade de ir em algum momento como visitante, até mesmo para benchmarking, para entender as experiências que estão sendo promovidas por diferentes órgãos de turismo e como vocês conseguem dali se inspirar para melhorar sempre as ações de vocês, pensando na realidade, obviamente, de cada município, de cada região, das parcerias que vocês firmam. Então, vejam, nesse caso aí, o que me chamou a atenção é que não havia apenas os órgãos de turismo de cada município de Minas que proporcionam experiência de bem-estar, como massagem com produtos. Mas também havia os pequenos produtores familiares da região, que são de fato quem entrega a experiência. Então aí havia os produtores de marcas locais, de cremes relaxantes, e essas marcas também faziam um teste do produto. Então por exemplo, eu me sentei ali, eu fiquei quase 10 minutos, eu quase dormi, porque de fato foi revigorante ter participado de uma experiência como essa. Então veja em que momento a gente se encontra hoje do marketing. A gente está falando de ações que vão muito além de uma foto, de um vídeo, que obviamente são eficientes, sobretudo quando a gente fala no meio digital. Mas hoje é importante a gente entender que foi o que ficou como reflexão lá no fim da apresentação do módulo da semana passada, que o digital também tem suas limitações. E aí a gente precisa entender como complementar essas experiências. Então vejam, experiências presenciais promovidas numa feira por destinos turísticos do estado de Minas Gerais, em parceria com os pequenos produtores no caso de empresas que não são ligadas diretamente ao turismo, a gente está falando de empresas de cosméticos, bem-estar, mas que firmaram essa parceria. Então aí a gente está falando de empresas que, uma cadeia produtiva que vai muito além do setor específico do turismo, como hospedagem, alimentação e transporte, por exemplo. Ai, obrigada, mozão. Então, E esse é um exemplo. E aí, vemos aqui. Sei, estou em Esse é o nosso reunião, peraí que eu conteúdo, já então. vou Para a gente fechar. falar das eras do marketing, eu trago como inspiração esses ensinamentos do Philip Kotler e seus colaboradores, desde a publicação do Marketing 3.0, chegando até o Marketing 6.0. E aí a gente se pergunta, mas por que tantos pontos? E por que tantos livros publicados, talvez em tão pouco tempo? Bom, isso talvez é o que mais vai nos chamar a atenção. É realmente o tempo da mudança de cada uma dessas eras do marketing. Então, veja, quando a gente fala lá no marketing 1.0, o primeiro lá no topo, estamos falando do foco no produto. Talvez isso pareça que o marketing 1.0 tinha como foco o produto há poucos anos, mas pasmem, isso a gente está falando de uma tendência da década de 50 do século passado. Então a gente está falando já de quase um século, considerando que a gente já está em 2025. Então vejam quanta coisa mudou. Já já a gente entra nas especificidades de cada um dele, mas hoje o que eu quero trazer para reflexão é sobre essas mudanças das eras e onde que a gente se encontra, para refletir sobre as nossas ações enquanto marketing turístico de município. O marketing 2.0 já foi uma evolução, porque passou a focar no cliente. Então aí a gente sai da década de 50 e entra na década de 60. E
Avançando, a gente segue para o marketing 3.0. Então, além de a gente olhar apenas para o cliente como um sujeito individual, a gente passa para olhar para o propósito das marcas e quais são os valores sociais, que é quando se começa a falar muito em valores como, por exemplo, a sustentabilidade, que até hoje é um tema em voga, só que cresceu e foi ganhando outros nomes, se segmentando. E aí, então, a gente avança para o que é muito mais recente, que é o digital. Mas o digital cresceu tanto que a gente parou de olhar apenas para o digital. Então, o 4.0 dá lugar ao 5.0 na pandemia, por exemplo, que é quando crescem as inovações tecnológicas por meio de dados, e é quando as inteligências artificiais começam a ganhar mais notoriedade e popularidade, por exemplo. Então, aí a gente está falando já da pandemia para cá. E então é onde a gente se encontra agora, esse marketing imersivo, que é como a gente pode proporcionar verdadeiras experiências de consumo para quem a gente prospecta como cliente, para as parcerias que a gente está trazendo. Então vejam como essa evolução toda nos traz até aqui. Aquilo que eu mostrei há pouco, das experiências na Rio Innovation Week, como primeiro exemplo, e também do Spa Minas, na WTM 2025. Talvez pareça uma realidade muito longe da gente, mas quando a gente olha para cá, pertinho aí de onde a gente está, a gente vê que já tem gente fazendo isso. Só que o que é importante a gente notar, apesar de a gente falar desse conceito de marketing 6.0 como algo mais recente, do ano passado para cá, ainda hoje é muito comum encontrar tanto empresas quanto destinos turísticos, por diversos motivos, que ainda estão focando em alguma dessas áreas do marketing, ou talvez, ora atuem com mais foco no produto, ora no cliente, ora um propósito se sobressai. Então, não é que essas eras, na verdade, estejam muito bem desenhadas em termos de fronteiras. Ah, eu estou aqui, eu me posiciono aqui, então, na verdade, não. O que a gente encontra hoje é um trânsito muito comum entre essas diferentes eras do marketing. Mas o importante é a gente entender que o consumidor evolui muito em termos de comportamento. Se a gente olha apenas para uma era e atua para aquele passado lá da década de 50, a gente não se atualiza da forma que a gente vai prospectar esse consumidor. Então, eu vou trazer um exemplo aqui, talvez mais palpável, que não é do turismo, mas que entendendo enquanto sociedade. Veja, era do produto. No caso, a gente tinha um automóvel, a gente falava do automóvel apenas. Um automóvel que tem tantas portas, que tem airbag, bom, talvez airbag nem existia naquela época, mas a gente está descrevendo as características do produto. A gente não está descrevendo a funcionalidade, o lado emocional, para que serve os benefícios para você enquanto consumidor. No marketing 2.0, enquanto a gente fala da era do consumidor, vejam, a gente tem uma evolução do produto para atender uma segmentação de mercado. Então a gente passa a olhar para o cliente em sua individualidade. E aí vão surgindo, obviamente, novos produtos para atender essa individualidade dos clientes. Quando a gente vai para o marketing 3.0, como eu falei, entramos na era do propósito, então as folhinhas ali, talvez para representar a sustentabilidade ambiental, que é quando se começa a falar no fim do século passado, início da década de 90, que é quando se intensificam as discussões. E aí a gente entra o impacto da era digital no marketing 4.0, sobretudo com a evolução dos dispositivos móveis. Mas o importante é que a gente não apenas entra nesse impacto da era digital, mas é como o digital começa a coexistir com o físico. E no 5.0, como eu falei, então a gente tem aí talvez o exemplo de uma Alexa. Quem aqui talvez nunca viu uma Alexa? Alexa, toca tal música para mim. Alexa, qual a temperatura agora? Alexa, qual? Então, um exemplo. E o 6.0, então agora a gente tem a questão da imersão real. Então aí tem esse óculos da Apple de realidade aumentada. Mas o que eu quero trazer para vocês então agora, falando de um por um, é desses conceitos que a gente vai ter. Como eu disse, esse material a gente se inspira nos conceitos do Philip Kotler com seus colaboradores, mas é importante a gente contextualizar com a realidade brasileira, porque vale lembrar que o Kotler e os seus colaboradores, eles olham muito para um cenário mais global e, claro, com ênfase no mercado norte-americano, até porque as obras também são publicadas primeiramente lá e só depois traduzidas para o Brasil. Então, para não parecer que a gente está
copiando tendências. É importante a gente entender de fato a partir da nossa realidade. Então, eu fui pesquisar o que o mercado brasileiro vem pensando. E tem um consultor em marketing que é de grande nome, Alfredo Passos. Não sei se alguém aqui já ouviu falar nele. Ele faz uma contextualização muito interessante sobre essas diferentes eras do marketing, que podem nos ajudar a pensar sobre o momento em que a gente se encontra nas nossas ações de marketing turístico municipal. Então, ele fala, por exemplo, no caso do marketing 1.0, como eu disse lá no início, o foco estava no produto e a gente tinha aí ações até a década de 50 do século passado. Então, as empresas se esforçavam para desenvolver produtos de alta qualidade e atender às necessidades básicas dos consumidores. Veja, básicas porque a gente não está falando de personalizar ou atender demandas individuais. A gente está falando de um consumo em massa em que havia escassez de oferta. E um exemplo talvez marcante aqui no Brasil, que inclusive o Alfredo Passos traz para a gente, é das Havaianas. Havaianas, bom, viraram uma febre desde seu início no Brasil, e eles começaram produzindo simples havaianas de borracha, simples sandálias de borracha. E ao longo do tempo ela se transformou em um ícone de moda global, não apenas nacional, que na verdade virou até um ícone brasileiro. E tem um porém com relação a esse marketing 1.0, né? Que é importante ressaltar que a ênfase está na produção em massa e na padronização desses produtos. Com isso leva não só à negligência dos perfis de diferentes consumidores, mas também até determinados impactos negativos no meio ambiente quando a gente fala dessa larga produção em massa. Mas veja, quando a gente fala no caso do turismo, desse marketing 1.0, a gente está falando de olhar apenas para o que eu tenho enquanto destino. É claro que essa é a primeira etapa quando a gente fala do duplo processo de gestão turística. A gente primeiro tem que saber quem somos, como discutimos na semana passada, mas a gente não pode se limitar a isso. Essa é a primeira etapa para que a gente consiga entender, então, quem é o público consumidor que a gente quer alcançar. Entendendo o produto que somos, a gente consegue agir de forma mais assertiva. Entender o produto que somos não é apenas para dizer nós somos esse produto e vamos divulgar esse produto. Um exemplo prático. É como se eu quisesse divulgar, por exemplo, as belezas naturais do meu município, que pode ter cachoeiras, rios, trilhas, e eu falar apenas que o meu município tem cachoeiras, trilhas e rios. Isso eu estou descrevendo o meu produto. Veja uma linguagem diferente para falar da mesma coisa, só que de outra forma. Então, para quem busca experiências de imersão na natureza, o meu município proporciona encontros por meio de banhos de cachoeira, de trilhas. Então, a gente está vendendo primeiro a imersão na natureza. E essa imersão acontece por meio da cachoeira, da trilha. Então, eu não estou falando apenas da cachoeira e da trilha, eu estou falando primeiro de um desejo que vem antes, que é a imersão na natureza. A forma que eu vou proporcionar isso vem depois. Então, é mais ou menos essa ideia. Então, se a gente olha para além do produto e a gente passa para olhar as expectativas do consumidor, o resultado pode ser outro. Que é então quando a gente fala de olhar para o cliente, e aí deixa a pergunta: será que é suficiente? Afinal, a gente está falando do marketing 2.0, que olhava especificamente para o consumidor, que foi quando acendeu essa demanda do consumidor. Então, a ênfase estava em compreender e atender essas necessidades e desejos específicos, que foi, por exemplo, quando as organizações começaram a investir bastante em pesquisa de mercado para segmentar e diferenciar produtos. Basicamente isso. Só que veja, a gente está falando da década de 50, 60 até o início dos anos 2000. É um recorte temporal bem longo, né? A gente está falando aí de mais de 50 anos, mais ou menos. Então vejam como a mudança de olhar para o produto e olhar para o cliente acontece no fim, na verdade, na segunda metade do século passado. Só que hoje ainda é comum a gente também olhar apenas para isso, para a necessidade do cliente. E na verdade a coisa cresceu, quando hoje a gente pode olhar para algo muito maior, que é quando entra, por exemplo,
o marketing 3.0. Então, em vez de olhar apenas para o consumidor, a gente passa a ter valores e propósito como mote. E a gente está falando, então, de 2000 a 2010, mais ou menos, que foi quando essa tendência esteve em alta. Vejam que interessante. No marketing 2.0, o recorte temporal de sua predominância foi de 1950, 60 até os anos 2000. Vejam quanto tempo. Agora, o 3.0, vejam quanto tempo ele durou. Estamos falando aí de mais ou menos 10 anos só, de 2000 a 2010. Então vejam como essa aceleração do tempo tem sido cada vez mais constante. Talvez vocês parem para pensar, isso é algo que é muito comum hoje em dia a gente ouvir as pessoas falando: meu Deus, a gente já está quase chegando no Natal, o tempo está voando. E de fato é assim que as coisas realmente estão acontecendo. Está tudo muito acelerado por conta dessas mudanças que estão acontecendo com muita rapidez. Antes a mudança acontecia num ritmo mais compassado, mais lento. Havia mais tempo para ler com calma, refletir com calma, analisar com calma. Hoje as decisões precisam ser que quase imediatas. É mais claro que isso a gente não pode abrir mão de muita estratégia na tomada de cada decisão. Mas aí falando especificamente da era 3.0, o que significa então esses valores e propósitos? A gente está falando das marcas, que as marcas, e quando eu falo marca, não é apenas de uma empresa, de um produto, mas é a marca de um destino, por exemplo. Então, as marcas passam a ser cobradas por um posicionamento ético e responsável. Então, quando a gente vê aí a Organização Mundial do Turismo, com todas as suas sucursais e membros afiliados, falando sobre sustentabilidade, sobre ética, e aí depois de um tempo começou a se falar, até mais recentemente, sobre turismo regenerativo e sobre outros tipos sobre outras formas de turismo responsável, a gente vê que os valores e o propósito assumem o protagonismo nesse período. Então, além de oferecer produtos e serviços que atendam essas necessidades e expectativas de um público cada vez mais consciente, a gente passa a criar propósito para gerar valor. Então, não é que a gente vá deixar de olhar para o nosso produto, de olhar para as demandas do consumidor. Não é isso. É que, na verdade, a coisa cresceu. É que, além de olhar para o meu produto, de olhar para o cliente, a gente passa a entender que é necessário ter um propósito de existência. Então, por que as pessoas devem visitar o meu município? Que tipo de experiência eu vou proporcionar? Para além de uma atividade de lazer e entretenimento, que tipo de lazer e entretenimento eu estou proporcionando? Ou até mesmo se for um município que tenha vocação para negócios, reuniões. Então, qual é o propósito que eu posso gerar para atrair os consumidores que buscam isso? Um exemplo que o Alfredo Passos, quem eu mencionei no início, traz, que não é especificamente do turismo, mas que nos ajuda a pensar enquanto sociedade, é do Boticário. Ele fala que o Boticário é uma empresa brasileira de cosméticos e perfumaria que se destaca pelo seu compromisso com a beleza sustentável. Veja, eles trazem a beleza, afinal a gente está falando de cosméticos, produtos de beleza, bem-estar, mas é uma beleza sustentável. Então ela está ancorada num valor que precisava, a partir daquele momento, ser amplamente promovido. Que não é uma beleza a todo custo, é uma beleza que respeita os limites da natureza. E ele fala que, além disso, é uma empresa que valoriza a diversidade, apoio a causas sociais, como a gente tem visto, tem muitas fazerem isso. Só que é importante também, obviamente, a gente sempre questionar se todas essas empresas, não é o caso do Boticário, mas isso é uma reflexão geral, que se autodenominam com propósito, se realmente elas estão comprometidas com os valores éticos e essas práticas sustentáveis. Porque aí a gente entraria em outro conceito que é chamado de greenwashing, por exemplo, que é como se fosse essa lavagem cerebral do verde. É, aí então, a gente por enquanto não está nem falando dos recursos tecnológicos que a gente usa para poder propagar tudo isso. Mas quando a gente fala dos recursos, a gente já entra numa era mais recente, que é a 4.0 do marketing. Então, além de a gente olhar para o produto, para o cliente e o propósito da nossa marca enquanto destino,
a gente agora precisa entender que entramos numa era digital e tecnológica. E isso foi muito comum. A gente coloca aqui de 2010 a 2020, 2020 lembrando o início da pandemia, porque depois disso a gente entra numa era que cresce mais ainda. Mas não está muito longe do que a gente tem vivido. Essa revolução digital com a internet, as redes sociais, tecnologias móveis de uma forma geral transformaram a forma que as empresas, organizações se comunicam com os clientes. Então a gente viu lá na semana passada diferentes formas, meios de se comunicar. Por meio das redes sociais, hoje estão usando, que aí já sai até da 4.0, a gente vai até para uma era mais recente usando até inteligência artificial para poder alcançar os clientes. Então, quando a gente olha para outro setor da economia, um exemplo que o Alfredo Passos dá é a Magazine Luiza. Talvez quem for lá do início dos anos 2000, quem já consumia, comprava pela internet, deve se lembrar que a Magazine Luiza ela fez uma grande revolução aqui no Brasil. Porque ela utilizou essas plataformas online, redes sociais, fez inovação tecnológica, desde o metaverso. Eu não sei se vocês se lembram da Lulu. O avatar que eles criaram já existia, na verdade, esse mascote como pessoa, mas aí veio o avatar e tá em tudo, presente em tudo hoje, até com essas novas inteligências artificiais, tem vídeos já que as pessoas fazem, criam personagens fictícios, tudo, só que aí a gente já, como eu disse, cresceu, saiu do 4.0, a gente já tá do 5 para o 6.0. Mas a Magazine Luiza é um grande exemplo de como conseguiu se inserir nessa revolução tecnológica no Brasil. Só que, claro, que aí a gente tem um grande desafio também, que é a proliferação de fake news, invasão de privacidade e muitas outras questões. Mas vejam, o importante do 4.0 não é apenas a gente olhar para essas evoluções tecnológicas, mas a gente entender que o 4.0 é uma abordagem de marketing que combina as interações online com as offline, entre as organizações e os clientes. Pensando no nosso caso do turismo, vejamos, as organizações que usam esse 4.0, quando às vezes a gente vai fazer reserva de hospedagem, aparece uma mensagem, assim, um chat box para a gente ir no canto do site. Sobe a mensagenzinha. Se a gente tem dúvida, se gostaria de prosseguir por ali, ou às vezes quando a gente sai de uma página da internet e vai para outra, quando a gente volta, tá lá, sentimos sua falta. Vamos... Então, tudo isso é uma forma de se comunicar com o cliente. E a hotelaria no Brasil, por exemplo, as agências de viagens online entenderam muito bem isso. Então, aí o que a gente se pergunta é como que a gente está tentando adaptar a nossa forma de comunicação com esse cliente com esse turista que já utiliza essa tecnologia com diversas outras áreas da vida, no turismo, como eu mencionei, na hotelaria, isso é comum, agências de viagem online, mas a gente, enquanto destino, como que a gente pode pensar, então, essa potencialização do digital? O website é só um exemplo, claro. Mas a gente vai agora, então, para o 5.0. O 5.0 é quando a coisa realmente cresce com a pandemia, que é a integração com a inteligência artificial a partir dos anos 2020. Bom, ela se tornou uma ferramenta essencial no marketing 5.0. Na verdade, ela é o que define mesmo. A gente está falando de personalização em massa. Veja, quem diria que daria para personalizar algo em massa e automatizar tarefas, porque hoje é por meio dos comandos que a gente direciona para essas inteligências artificiais, a gente consegue ter muitas tarefas feitas em questão de segundos. E os dados também podem ser analisados hoje com muita mais rapidez. Um exemplo que ele traz para a gente é que os profissionais de marketing precisam adotar essa tecnologia que impulsiona a conectividade e a automação para melhorar a produtividade. Porque ao mesmo tempo que você aproveita a conectividade entre as pessoas, você também está fortalecendo o engajamento entre esses potenciais turistas. Então, se a gente tem lá os consumidores conversando entre si, que é quando a gente fala do sítio si, foi o exemplo lá que eu trouxe do livro Tudo é Rio,
No caso do turismo, os blogueiros de viagens, os influenciadores digitais, isso cresceram agora com essas novas tecnologias, porque para continuar se adaptando na linguagem, o conteúdo com o público, esse usuário, vão se adaptando a essas novas linguagens. E aí a gente, enquanto destino turístico, fica a pergunta: a gente está se adaptando a todas essas inovações? Porque se a gente tem negócios de influenciadores crescendo, inclusive muitos municípios fazendo parceria, muitas regiões, estados fazendo parcerias com eles. A gente, enquanto ator individual, também está lançando mão disso para continuar se atualizando. E aí, então, por fim, a gente chega nesse famoso marketing 6.0, também chamado de meta marketing, porque ele cresceu, agora ele se expandiu, está em todos os lugares, mas além de a gente olhar para essa interação entre o físico e o digital, e além de a gente olhar para essa coisa que cresceu com as inteligências artificiais, a gente fala que o foco está na criação de experiências imersivas e não precisam ser, e não podem ser apenas imersivas, elas têm que ser interativas. Então, é como que eu vou proporcionar uma experiência de imersão no meu produto, mas como que eu vou interagir com esse consumidor? Como que eu vou trazer para ele a experiência do meu destino? Um exemplo que eu dei lá no início foi das feiras de turismo, que é uma forma de a gente proporcionar. Mas existem outras formas, quando você visita, por exemplo, potenciais clientes ou parceiros, que você leva um pouco dessa sua experiência, que pode não parecer algo tão novo, mas cresceu a forma de fazer. Porque você não vai levar apenas o seu produto, você vai levar os valores e propósitos da sua marca. Então, é importante a gente entender que eu não estou promovendo o município, eu estou promovendo uma marca, e essa marca traz consigo valores de turistas que podem ter interesse naquilo. E não apenas turista, porque teve até uma colega, acho que foi a Evelyn, que comentou na passada, sobre prospectar também investidores. Claro que é outra linguagem, os interesses são diferentes, mas é sempre importante entender qual é a minha marca, então, qual é o meu produto, a minha marca, o que que eu quero comunicar com ela, quem eu quero atrair com ela. Então, no Brasil, o Alfredo Passos dá exemplos muito interessantes de empresas como a Natura e a Vivo que se destacam em práticas que hoje tem se falado bastante, até não hoje, isso não é algo que começou hoje, mas que tem se intensificado, que são as práticas de ESG, que é o Environmental, Social and Governance. Então, a gente tem o ambiental, o social, a governança. Vejam como a questão da sustentabilidade cresceu. E hoje já se fala em siglas diferentes, porque as demandas, o comportamento do consumidor, de fato, cresceram e vão continuar crescendo. E elas podem ser vistas como pioneiras, porque elas incorporam o tema da sustentabilidade com tecnologias para engajamento de cliente. Então, quando a gente fala de proporcionar experiências imersivas, interativas, a gente está falando de engajar. Engajar é a palavra da vez. Se a gente não consegue engajar, criar esse vínculo de sentido, é mais difícil. E claro que quando a gente pensa especificamente no contexto brasileiro, a gente está falando de algumas implicações, que nem todas essas eras, com todos os avanços tecnológicos, são de fato realidade e acontecem da mesma forma em todo o Brasil, em todos os municípios. Mesmo num estado como São Paulo, que está sempre na vanguarda das tecnologias, das tendências, inclusive do próprio turismo em si, a organização, a articulação dos atores. A gente entende que pode haver limitações por várias questões, sejam os contrastes de regiões, sociais, econômicos, culturais, os desafios de infraestrutura. A gente sabe que existem desafios de infraestrutura, como a colega mencionou, por exemplo, a questão da conectividade, do acesso às trilhas. É, de fato, a gente tem limitações a isso. Então, essa disparidade no acesso à internet de qualidade, dispositivos móveis, podem criar certas barreiras para empresas e consumidores participarem plenamente dessa era digital mesclada com o físico. Mas quando a gente fala, aí a gente está mencionando, claro, a experiência em loco já. Mas quando a gente fala do marketing em si, quando a gente vai até os mercados, a praça, é importante a gente se munir das diferentes ferramentas, usando a criatividade para promover a nossa marca com propósito, gerando essa interação e imersão no que a nossa marca pretende comunicar.
A gente está falando de um mercado que é muito heterogêneo, então as estratégias de marketing precisam ser adaptadas a essas diferentes realidades. E é claro que cada município, como eu disse, tem suas realidades socioeconômicas e culturais, mas é importante garantir essa inclusão máxima que a gente pode diante das nossas limitações, porque a concorrência dos destinos tem feito isso de alguma forma. Então, a reflexão final que fica para a gente é: em que era do marketing a gente se encontra? Em que era do marketing a gente gostaria de se encontrar? Mas não entendendo isso como algo estanque, como algo rígido, fixo. Até porque precisa ser tudo móvel, a gente precisa sempre se adaptar às mudanças e talvez mais que isso é a gente ir atrás do lançamento de tendências. Como que a gente pode entrar nessa competição com as ferramentas adequadas para, de fato, estar como top of mind, como prioridade na mente dos consumidores, das agências de viagens que buscarem determinadas experiências, seja para lazer, seja para negócios. E com isso, então, encerro hoje essa fala sobre as diferentes eras do marketing que a gente se encontra. Muito obrigado, gente. Estou aberto para comentários, para dúvidas. Vocês estão me ouvindo? Não sei se de repente um silêncio. Muito boa a capacitação, Heriberto. Parabéns. Muito Se obrigado. alguém tiver alguma dúvida ou fazer algum comentário, pode falar no chat também, que a gente lê em voz alta. Não precisa ligar o microfone. E Anali, o importante também, assim, é a gente conversar sobre a realidade em que se encontram os municípios, né? Até para ser uma troca de ideias mesmo. Sei que o propósito aqui é capacitação. Mas o importante talvez é a gente abrir esse espaço para um diálogo mesmo, porque a experiência de um município pode ser inspiradora para de outro. Às vezes a gente nem sabe o que o colega está fazendo e é algo fenomenal que pode nos ajudar com insights interessantes. Ou talvez a experiência de alguém que não foi bem sucedida pode servir para outro e vice-versa. Tentativa e erro. Então, Abre aí que para. seja um espaço de diálogo. Pessoal, tá aberto o microfone, alguém que queira compartilhar com o professor Heriberto, ó, como ele falou, por favor, fiquem à vontade, esse momento é de todos vocês. Alguém aqui com o nome turismo, para mim pelo menos aparece só como turismo, não sei de qual município é. Ótimo histórico, fazer o diagnóstico do município é o desafio. É, de fato, é o desafio, principalmente quando a gente olha para a linha do tempo, né? Mas realmente é um exercício importante para a gente saber de onde que a gente parte agora, porque também a gente não parte do zero, a gente parte de algum lugar que há alguma referência das ações que foram feitas, o que tem, o que está sendo feito agora e o que podemos fazer. É sempre importante esse exercício. Sobretudo quando a gente fala dos planos de desenvolvimento turístico que podem contemplar os planos de marketing. Então, quais estratégias a gente está pensando? Em nível operacional, em nível tático, estratégico? Algum município gostaria de se manifestar? Acho que tem alguém escrevendo e pode abrir o microfone, pessoal, fiquem à vontade. Deu, Babia? Gente, eu posso falar? Deve. Bom dia a todos, muito obrigada, viu? Adorei mais uma vez, né, Heriberto, sensacional. Obrigada, Mitesp, né, a Val, a nossa amiga. Eu queria saber, Heriberto, o que você acha sobre o Tour 360? Se é algo que está em ascensão, se é algo que vale a pena para o município investir em algo desse tipo, né? Se é uma experiência para o usuário, para a pessoa assim, que está procurando ali o destino para viajar,
se ajuda ou se você acha que não, você acha que atrapalha, que vai perder o encantamento ali de chegar no lugar. O que você acha desse de Tour 360 para municípios pequenos, inclusive? Ótima pergunta, Mariana. Obrigado pelo comentário. Olha, eu vou começar respondendo. Sempre é difícil responder de forma objetiva, né? Porque realmente são tantas variáveis envolvidas. Mas eu me lembro muito de uma fala do professor Luiz Gonzaga Godoy Trigo, da Universidade de São Paulo, que foi a abertura, foi alguma cerimônia de abertura de um dos anos de novas turmas do mestrado em turismo da USP, do qual o professor Edgar é docente e meu orientador, inclusive, no doutorado. O professor Trigo, na época se falava muito, alguém questionou sobre essa digitalização do turismo, sobre antecipar experiências, se de fato isso substituiria o prazer de estar no local. Isso a gente está falando de antes da pandemia. Aquele debate deve ter sido em 2015, talvez. 2015 ou 2016, não lembro ao certo. E a resposta do professor Luiz Trigo foi assim: nenhuma experiência virtual vai de fato substituir os prazeres pessoais. Ele fala: nada substitui um prazer gastronômico. O que que é você se deliciar com aquilo que você só vai encontrar naquele local? Você pode ver quantas imagens for e ela pode te despertar o desejo de ir consumir, mas ela não vai substituir a experiência. Pelo contrário, ela pode complementar, porque essa visualidade, ela vai te dar um gostinho do que é estar naquele local. Então, essa fala dele, acho que para começar com a minha resposta, traz a reflexão de que é uma experiência que antecipa, mas jamais substitui, e é importante porque ela dá um gostinho do que talvez eu vá encontrar. E aí eu já vejo se aquilo ali pode corresponder às minhas expectativas ou não, quando a gente fala no caso de um município. É muito comum hoje. Quem não faz isso, eu acho que na verdade até já fica um pouco para trás. Porque é muito comum hoje você buscar mesmo, por meio da ferramenta Tour. Eu não sei se todo mundo aqui está familiarizado, mas a ferramenta Tour 360 é aquela em que você consegue proporcionar uma experiência visual para um turista em potencial, alguém que está interessado em conhecer um destino. Então você consegue caminhar pelas ruas. Essa é tipo o Google Mapas. Quando você coloca o bonequinho lá, você joga o bonequinho em cima, e aí você vai andando pelas ruas. Você consegue ver todos os logradouros com imagens satélite mesmo, reais. Muitos hotéis têm feito isso. Na pandemia, inclusive, isso cresceu muito. Inclusive, muitas, porque a época eu trabalhava viagens, então muitas das capacitações, treinamentos com hotéis foram assim, com chamadas de vídeo, sempre com um celular ou um computador gravando, caminhando pelos espaços do hotel para mostrar todas as instalações e mostrar os arredores, a paisagem. Se era um hotel que estava à beira-mar, mostrava-se a praia e por aí vai. Então, sim, o município tem muito a agregar. Agora, claro, é importante sempre fazer análise de custos também, né, para investimento numa ferramenta como essa. Claro que o Google disponibiliza esse conhecimento aí para os municípios com imagens satélite, nem sempre estão atualizados assim. Eu não sei qual foi a última vez que o Google fez um registro desse, mas interessante, sim, que se tenha esse gostinho de como que é estar num local por meio de uma ferramenta como a Tu 360. É algo que os turistas, na verdade, já esperam, porque são pessoas hoje que buscam muito por celular. Então, hoje é muito, em vez de as pessoas irem a uma agência de viagens, é muito comum as pessoas já começarem a busca mesmo pelo seu celular. Nem de computador, mas o celular mesmo, porque essa tela aqui se tornou uma extensão do nosso corpo, como diria a professora Lúcia Santaella, da área de comunicação. Isso aqui é uma extensão do nosso corpo. A gente acorda, toca isso aqui. A gente vai dormir, tá com isso aqui na mão, coloca no lado. Então, sim, é importante, sim. É uma ferramenta estratégica. Eu não diria como diferencial, mas eu diria mesmo como importante para sobrevivência no mercado. Quem não é visto não é lembrado, então.
Muitíssimo obrigada, viu? A Evelyn fez um comentário. Seria interessante falar sobre estratégias no marketing no próximo encontro, redes sociais colaborativas e atingir um objetivo para gerar valor e propósito com metas de experiência, como se fosse uma escalada que atinge essa automação para engajamento. Quais são os pontos de início? Algo nesse gancho. Boa sugestão, Evelyn. Vou anotar isso que você comentou, porque de fato aí talvez mais um como fazer, né? O manual para a gente refletir sobre começo aqui, vou aqui e sigo por aqui. É importante mesmo, pensando no ciclo. Bom dia. Estão me escutando, será? Acho que Sim. estou com um Sim, problema. Elaine. Olá, bom dia. Que é Elaine, do município de Garatá, turismo do município de Garatá. Bom dia a todos. Um pouquinho rouca, afônica. É, e quando a gente fala da divulgação e do marketing, pensando como rota, como uma região turística, com a união de várias cidades, eu falo isso porque Igaratá é uma cidade pequena, e com cidades vizinhas pequenas também, e que com belezas naturais e atrativos turísticos muito parecidos. Então, você tem uma represa em Garatá, uma represa em Nazaré, uma represa em Bragança, e cidades vizinhas, e a gente está do lado também, fazemos parte do Vale do Paraíba e temos fauna, flora e belezas naturais de uma forma geral muito parecidas. E quando a gente pensa em rota, de repente, como atração turística para várias cidades, como que isso pode ser trabalhado de uma forma a atender as pessoas que procuram não só o destino, mas o tipo de turismo que essa região oferece? Não sei se deu para entender. Deu para entender, sim. Então, mais ou menos, Elaine, o que você está comentando é que, de certa forma, vocês saúde, melhoras. É que vocês passam a ser concorrentes quando se fala do tipo de turismo que é similar à oferta dos demais. Então, Exato. aí, o turista teria que fazer uma escolha de um município em detrimento do outro, porque a experiência vai ser a mesma ou similar Ou do tipo de similar. produto. Ou outra até acaba destoando, ou uma coisa diferente, mas nada muito, por exemplo, uma cachoeira de Garatá, de repente, melhor do que a de Nazaré, ou a de Nazaré, que tem um braço da represa melhor que de Garatá, ou Jacareí, que tem, mas assim, não foge muito, né? Então, como fazer, de repente, ao invés de criar essa desavença, de repente, fazer, sei lá, em rota, tipo, conheça essa rota, como acontece em cidades praianas, por exemplo. Conheça a rota, as 7 praias, que pega tantos municípios, as 10 praias, alguma coisa nesse sentido. Eu acho que é uma dificuldade, mas que eu consigo, sei lá, vislumbrar uma ideia de que isso é possível, de repente, ser resolvido com a questão do marketing, desenvolver um marketing em cima dessas rotas e não de únicas cidades, né? Claro, e realmente essa reflexão é importante. Primeiro ponto, como são municípios muito pequenos, eu imagino que o orçamento seja até mais limitado também, por conta do tamanho dos municípios. Então, aquele ditado popular ganha força aqui. A união faz a força. Então, pensando como rota, é um primeiro ponto importante, mesmo que os produtos sejam muito parecidos, do meu ponto de vista. Agora, algo importante de saber é que, além de a gente pensar apenas dessa experiência de lazer e entretenimento, mas também da estrutura para receber o visitante. Então, primeiro, todos têm a mesma oferta de hospedagem A e B. Então, talvez esse é o primeiro ponto. Quem serve como base de hospedagem para esse visitante? Todos têm a mesma estrutura? Porque, de repente, Uhum. porque isso é importante a gente ter como primeiro
como primeira premissa isso. E quando eu falo a mesma estrutura, não é apenas o número de leitos disponíveis, o número de meios de hospedagem disponíveis, mas também até o nível e o tipo de público que cada um desses meios de hospedagem busca acomodar. Então, talvez esse é o primeiro ponto para entender, porque talvez nem todos os turistas vão se hospedar em todos os lugares, porque pode ser que um tenha uma característica que atenda melhor às necessidades de um público específico. Então, esse é o primeiro ponto. Porque, como eu não conheço em loco os municípios da região, então fica difícil, de fato, fazer qualquer afirmação ou qualquer sugestão. Mas o primeiro ponto que eu faço é esse, sobre essa estrutura de hospedagem em A e B de todos os municípios que compõem a rota. E aí, o segundo, será mesmo então que todas as experiências são similares? Não haveria nada que poderia complementar? E qual a distância entre um município e outro? A gente está falando de alguns minutos de carro, ou a gente está falando de um município que pode ser muito mais distante do que outro? E quais são as condições de acesso de um município e outro e para chegar a esses atrativos? Porque se a gente pensa em rota, em combinar experiências dentro de um roteiro, tudo isso deve ser levado em consideração. Então, mesmo que a experiência seja, em algum caso específico, complementar, mas o acesso, pensando numa visita no mesmo dia ou em dias diferentes, o acesso permite uma experiência confortável, agradável para quem vai fazer isso, ou talvez seria mais interessante ficar num único ponto da rota e explorar o que está mais próximo. Talvez são questões que a gente precise ver antes, como um todo, assim, antes de dar uma resposta, Elaine. Talvez é o caso de a gente refletir com mais calma depois sobre todas essas questões, para além das experiências que os atrativos podem proporcionar, de cachoeiras, de represas, porque de repente uma paisagem pode ser visualmente mais contemplativa. Outra, talvez, mesmo de imersão na natureza, com um banho. Por que que eu digo isso? Aqui de onde eu falo, no Maranhão, eu já fui várias vezes ao Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. Não sei se alguém aqui já conheceu esse verdadeiro paraíso na Terra. Tá. No meu caso, está na lista ainda, não tem na lista, no topo da lista. Muito boa, Elaine, vale muito a pena, viu? Até mesmo pensando como benchmarking mesmo como profissional. E por que que eu digo isso? Ó, MSI falou que já foi. Por que que eu trago os Lençóis Maranhenses como exemplo? Porque quando a gente fala de Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, a primeira imagem que vem é deserto de areias brancas com lagoas de águas cristalinas. Ponto. Só que existem três pontos para hospedagem. E não são próximos um ao outro. A gente está falando de pelo menos 1h30 de distância, 1 hora de distância entre um e outro. Então a gente tem Santo Amaro, que é um município pequeno, que está numa base do parque. A gente tem Barreirinhas, que está do outro lado, que tem um pouco mais de infraestrutura básica, que é o maior município, inclusive, dessa região. E temos Atins, que é um vilarejo, já foi um dia vilarejo de pescadores, que pertence ao município de Barreirinhas. São três bases de hospedagem. Por muito tempo, as pessoas entendiam que os três estavam concorrendo entre si e que ofereciam o mesmo tipo de experiência, que era banho de lagoa. Então muita gente achava que, já fui para os Lençóis Maranhenses. Tá, mas você fez o quê? Ficou quanto tempo e em qual local? E aí, com o tempo, é que o mercado foi entendendo que uma experiência no Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, ela pode ser muito diversificada a depender de onde você se hospeda. Então, veja, quem se hospeda em Atins tem uma experiência completamente diferente de quem está em Santo Amaro. O quão diferente é, Heriberto, mas é tudo paisagem do parque. Mas, além da paisagem do parque, Atins, por exemplo, tem praia. É o único em que você está direto na praia. Então, para quem pratica kitesurfing, é perfeito. A gente está falando de uma oferta diferente, ok. Mas mesmo na paisagem do parque, é diferente, porque em Atins as dunas têm a areia um pouquinho mais com tom amarelado, nem tão branca, porque já está mais próximo do oceano. E as lagoas lá, elas tendem a secar primeiro, porque veja, elas não são perenes, são águas da chuva que enchem as lagoas. Então, geralmente, a partir de agosto, setembro, em Atim já começa a secar logo. Seca primeiro. Em Santo Amaro, não, porque está mais
afastado do continente. Então, o vento bate depois lá. Ele começa vindo de Atins e ele vai depois para Santo Amaro. Então, as dunas de Santo Amaro, elas costumam ser maiores e as lagoas também são mais fundas. E os tons de azul das lagoas de Santo Amaro são diferentes. E em Santo Amaro também há muitas comunidades tradicionais residindo dentro do parque, que existem desde antes da criação. Então aí você também tem uma interação com muitas comunidades tradicionais em diferentes pontos do parque. Algo que em Barreirinhas e Atins você também encontra, mas são paisagens diferentes. Em Santo Amaro você tem comunidades que são verdadeiros oásis, que são, por exemplo, ilhadas por rios. Por que que eu estou dando esse exemplo? Porque eu quero mostrar que é Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. E por muito tempo se olhava como destinos e experiências concorrentes. Mas hoje já se vê que, na verdade, são experiências complementares. Que você pode ficar alguns dias em Santo Amaro e combinar depois com Barreirinhas e até mesmo com Atins, para quem tem interesse numa experiência muito mais completa. Porque, dada essa diversidade de paisagem e experiência, não apenas gastronômica, natural, como cultural, você consegue, e ainda do artesanato também da região, você consegue aumentar o tempo de permanência do turista de uma forma que não vai deixá-lo entediado, porque ele vai ver. Inclusive eu mesmo, que já fui várias vezes, eu fui agora em agosto, no meu aniversário, eu fiquei 5 dias lá. Algumas experiências eu repeti, mas outras duas foram novas. Uma delas, inclusive, me chamou a atenção que eu fiquei de boca aberta, eu nunca imaginei que eu fosse encontrar aquela paisagem dentro do parque. E veja, eu já fui várias vezes. Mas o importante é isso, então entender toda essa logística, não apenas a experiência do passeio, mas também mesmo da hospedagem, do acesso. Como que a gente vai pensar tudo isso? Talvez é algo para a gente pensar com calma, Elaine. Eu estou à disposição, depois, se quiser, a gente pode pensar com calma tudo isso. Porque com certeza há muitas variáveis envolvidas, sobretudo quando a gente fala do Vale do Ribeira, né? Que foi o que você mencionou. Que eu vi até que alguém comentou aqui alguma coisa do Vale do Ribeira, a Regina Não, Emília. desculpa, que é Vale do Paraíba. Ah, Vale do Paraíba, desculpa. Não, é que assim, Foi a Regina que comentou do Vale do Ribeira, que eu tô lendo aqui. não tem sim, mas é que nós estamos, em cada um na sua cidade, a gente consegue ver essa diferença. Às vezes a dificuldade é mesmo transpor isso para quem vem visitar a região, que tal cidade tem o diferencial, porque assim, eles acabam, quem está dentro, quem está inserido já, ok. Agora, quem vem acaba, já fui, é tipo Nazaré, né? É tipo São José, é tipo já. Não, não é tipo, cada um tem a sua, mas nós que estamos inseridos, que estamos vivendo cada qual na sua cidade, a gente consegue identificar as diferenças, né? E identificar a beleza do outro também, mas assim, no geral, para quem chega que para o atrativo, né? Mostrar o atrativo e o diferencial, que é um pouco mais difícil. Mas foi muito. Olha, gostei muito da comparação em relação aos lençóis, né? Porque realmente eu também pensava exatamente isso, que era tudo independente do lugar que vai ficar. Vai ser parecido, vai ser igual. E a sua explicação foi muito importante. Obrigada, Heriberto. Porque aí realmente a gente tem um trabalho importante. Primeiro, de formatação de produto, para que a gente consiga mostrar o que que é Sigum lá em um, porque não adianta ter um trabalho de marketing excelente se depois o turista chega lá e tem a percepção de que é a mesma coisa. Então, desde a formatação do produto é algo que a gente precise repensar. Bom, mas como eu disse, eu não conheço em detalhes os produtos da região, então é algo para a gente analisar com calma, para fazer um diagnóstico mais assertivo. Mas é um caso importante para se pensar lá. Bom dia, professor. Vocês me Bom ouvem? dia. Aqui é o Hélio de Borborema, região turística aqui, Caminhos do Tietê. E nós também temos uma rota aqui que chama Encantos do Interior, né? Aqui bem no centro do estado de São Paulo. E, inclusive, a gente, aproveitando o gancho da colega aí, né? A gente vai estar participando amanhã, a partir de amanhã, da Feira do Empreendedor, em São Paulo, né, no pavilhão da Expo, né? E já deixo um convite para o senhor poder visitar o nosso stand lá, se possível, e parabenizar pela excelente palestra. E também gostaria que o senhor desse algumas dicas
A gente vai estar num stand lá com 4 cidades, né? Borborema, Tabatinga, Itápolis e Ibitinga. Borborema tem a pesca, tem o amendoim, Itápolis tem o sorvete como destaque, Ibitinga os bordados e Tabatinga bichinhos de pelúcia, produções de pelúcia lá. Então, eu gostaria que o senhor desse uma dica para a gente poder trabalhar bem essa feira do empreendedor. Nossa, muito bom. Obrigado pelo comentário, Hélio. E muito interessante ver tudo que vocês oferecem, então, em termos de produto que a gente pode transformar em experiência. Achei interessante isso que você falou do bichinho de pelúcia. Não sei, de repente é algo que já me vem à mente aqui. Se for para ser muito pontual na dica, talvez além de levar brindes do bichinho de pelúcia, mas de repente criar oficinas interativas, ou proporcionando uma imersão para os visitantes, ou talvez alguém que vai mostrar como se faz o bichinho de pelúcia. Eu não sei quanto tempo leva para ficar pronto um bichinho de pelúcia, mas talvez já deixando pré-montado e lá fazendo os ajustes finais, porque aí de fato mostra o saber fazer, não apenas o produto, mas o saber fazer da região que justifique a fama que vocês levam para. Eu não sei se vocês vendem para outros municípios ou se é algo apenas comercializado no município, mas se for uma experiência que vocês já comercializem, talvez fique a dica aí já de além, obviamente, da degustação gastronômica, que é algo muito comum que outros destinos já fazem. Se der para encaixar no orçamento com relação ao sorvete, sobretudo se a gente estiver falando de um sabor que é muito regional, característico do local, diferente de sabores já muito conhecidos, se for algo realmente específico da região de vocês, acho que vale a pena também. A gente tem. Tabatinga, ela tem um potencial industrial, é a capital nacional dos artigos de pelúcia, né? Bichinhos de pelúcia, né? Tem vários artigos, né? Ibitinga é a capital nacional do bordado. E Itápolis, que vai estar então com os sorvetes, né? Eles têm os sorvetes lá, tipo, bem diferenciado, eles têm o sorvete de gorgonzola Nossa! com leite. Eu adoro gorgonzola. Então, eles são muito premiados, eles têm sorvete por todo o estado de São Paulo, né? Então, realmente, trabalha muito forte essa questão do sorvete. Os nossos produtos, eles já são assim mesmo complementares, né? E Borborema, por sua vez, ela tem muito forte por conta do Rio Tietê, ela tem a pesca e tem também o amendoim. É o segundo maior exportador de amendoim, então, por conta disso, a gente vai levar uns amendoins lá para o pessoal degustar. Eu não sei se é a minha internet ou se é a do Hélio que está travando. Eu acho que Pessoal, é sua. a minha está travando? Aqui o áudio veio normal. Ele comentou sobre os amendoins. Isso. O Hélio tá travando pra mim. Eu tô te ouvindo muito bem, mas eu não escuto o Hélio. Acho que- O pessoal tá comentando aqui que é a do Hélio que travou. Bom, enquanto o Hélio não volta, vou ler o comentário da Regina. Nossa, mas Ela muito não interessante isso que o Hélio falou. Eu acho que ele já tem produtaços aí para apresentar e como transformar essa experiência interativa na feira. mesmo. Deixa eu ver aqui. O Hélio tá travado. Bom, a Regina ela comentou experienciar um banho de cachoeira, ter um dia de vivência em uma comunidade quilombola ou com uma família de agrofloresteiros não tem preço. Degustar a culinária, então, é uma experiência maravilhosa. Estou no turismo de Barra do Turvo, criei perfis no Instagram e Facebook e tenho tido boa receptividade. Divulgamos inclusive nossos municípios vizinhos, pois um completa o outro. O importante é que esse turista visite nosso Vale do Ribeira. Desde a gestão passada, temos um calendário mensal de eventos com muitas atividades esportivas, festival de parapente, velocross, cicloturismo, rafting e etc. Tem ajudado bastante a movimentar a economia local. Esse ponto que ela acrescentou aí do calendário de eventos é muito importante quando se tem uma relação com a identidade do local, né? Então, como ela está falando calendário mensal de eventos com atividades esportivas, tem muito a ver com a vocação natural do município e região por extensão. Parabéns, Regina, pela ação. O César tem uma dúvida.
Com relação a mensurar os resultados e alinhar eventos e projetos de acordo com a resposta do público, se exige uma curadoria de dados para esse cenário, quais as melhores opções? Resultados referente à participação em projetos. Aline, eu não entendi bem a pergunta. César, se você quiser abrir o microfone para explicar melhor. Talvez se puder dar um pouquinho de contexto. Ele está sem microfone, mas seria isso. Com relação. Então, Deixa eu ver. analisar resultados de eventos e projetos realizados no município, seria isso, César? Desculpa, eu não entendi se seria isso. Porque se fosse, é importante sempre qualquer ação que for feita. Ah, ótimo. Qualquer ação que for feita, é sempre importante a gente entender que é parte de um projeto ou de um processo. Então, precisa ter início, meio e fim, se for um caso de um processo que volte. Então, quando a gente fala do fim, é preciso já estar prevista a avaliação. Qualquer ação que for feita, é preciso avaliação para poder corrigir, ajustar o que for necessário, manter aquilo que deu certo. Porque sem avaliação, a gente nunca tem um termômetro. E existem algumas ferramentas que se usa para fazer essa avaliação. Bom, além de coletar a satisfação dos participantes dos eventos, isso pelo método tradicional mesmo, abordando os participantes do evento, as empresas que estão lá, podem ter seus QR Codes que direcionem, se houver conectividade, obviamente, direcionem para a pesquisa, então várias empresas podem já estar alinhadas com isso, desde que seja algo que mobilize a cadeia produtiva que consiga alcançar uma amostra relevante para essa coleta de dados. E essa tabulação, quando você fala curadoria, não sei se seria especificamente, talvez, fazer uma tabulação por meio de sistemas, porque se for a softwares, e aí a gente fala, obviamente, que é uma pesquisa quantitativa, né? Então, os dados precisam passar por tratamento adequado com métodos quantitativos, submetendo aos softwares para análise das variáveis pré-escolhidas. Esse é um exemplo, talvez, que eu consiga pensar pontualmente. Mas sim, é sempre importante, César. Sempre quando se for fazer qualquer evento, qualquer ação, tem que fazer a avaliação dos resultados. Sem avaliação, não tem como saber se o investimento de fato deu certo. E aí, obviamente, também, depois, porque aí você consulta a percepção do participante. Mas também existem outros dados quantitativos que podem servir de termômetro para o resultado. Então, por exemplo, a, a taxa de ocupação na hospedagem do município ou municípios nos arredores, que vão servir de hospedagem para os participantes do evento, se for pensando realmente em turistas que se hospedam, porque pode ser que seja um evento diurno que as pessoas talvez façam só um bate e volta. Então, é até importante ter esses dados entender como que ficou a taxa de ocupação do município e também o próprio fluxo de visitantes nos restaurantes do município, se for o caso, porque também se for um lugar muito afastado, aí nem tem a ver com o que eu estou comentando. Por isso que eu disse, talvez se tiver um pouco mais de contexto é melhor para a gente entender melhor as formas de resultado. Mas além de consultar o participante, é importante também analisar se as empresas colaborarem, obviamente, com esse tipo de dado. O Hélio teve problema com a internet. Se não tiver sido isso, César, por favor, sinaliza, tá? Para ver se realmente foi isso que você perguntou e se eu respondi algo que talvez você esperava. Certo. A Regina de Cesário Lange comentou que amanhã eles também estarão na Feira do Empreendedor. A campanha atual está vinculada principalmente ao turismo religioso e à identidade do município, Terra da Relíquia de Santa Cruz. Eles estão divulgando a relíquia que está visível para os fiéis, fato que diferencia das 5 cidades brasileiras que possuem as relíquias de Santa Cruz de Cristo. Estão à beira de Castelo Branco, a 143 quilômetros da capital. É muito interessante. Bom, então, o que eu vejo, pelo menos, é que parece estar bem claro para os participantes. Isso me deixa muito feliz da Mitesc.
é que saber de fato o que seu produto tem de diferencial. Então, quando você diz que vocês se promovem como a terra da relíquia de Santa Cruz, para mim está muito claro que vocês estão se posicionando com o segmento do turismo religioso e que, portanto, vocês buscam esse tipo de demanda. Mais alguém deseja fazer um comentário ou tirar uma dúvida? Só complementando, que Ah, eu o tive Hélio problema, voltou. que eu Voltou. tive problema com a internet aqui, professor. E então falando a respeito lá de Tabatinga, dos bichinhos de pelúcia, né? Que é uma cidade bem industrial nessa parte, né? E a gente tem Ibitinga também aqui com os bordados, tudo aqui bem no centro do estado de São Paulo. Eu não sei se o professor fala daqui do estado de São Paulo, qual que é o seu estado, é daqui mesmo? A minha relação com São Paulo, na verdade, é de trânsito, assim, é um vai e vem danado. Eu tô sempre indo para São Paulo, venho, volto para o Maranhão, vou para São Paulo. Eu morei quase 10 anos em São Paulo, mas agora eu tô nesse trânsito, vai lá e cá. Porque eu ainda tenho vínculo também com a Universidade de São Paulo, por conta do doutorado, e de algumas ações, alguns projetos paralelos. É só para o senhor entender, né? A gente está aqui bem no centro do estado de São Paulo, próximo aqui de Araraquara, Rio Preto, Ribeirão, né? Bauru. Então, uma cidade assim, uma região bem próspera, né? Com muito turismo aqui, né? Muito turismo assim, regional, né? Tá. E a gente tem trabalhado então essa rota aqui, atendendo a todo o estado de São Paulo, assim, e a gente vai estar nessa feira agora do empreendedor, divulgando a rota em Cantos do Interior, que ela pertence aqui, ela faz parte da Caminhos do Tietê, da região turística Caminhos do Tietê. Muito bom, E aí Hélio. a gente estava falando a respeito do nosso amendoim, da nossa paçoca aqui de Borborema, né? Que a gente faz um concurso do maior comedor de paçoca na nossa feira, né? São vários atrativos que a gente divulga na Feira do Empreendedor aí. Claro, então veja, muito interessante você trazer isso, porque também uma colega comentou há pouco sobre o evento, que acho que quem foi que comentou aqui? A Regina que falou também do calendário de eventos que eles têm, sempre ancorado no que o município tem para oferecer. Muito bom, porque vocês não ficam dependentes de. Vocês conseguem movimentar um pouco mais a sazonalidade, né, com os eventos. E aí o que me veio à mente, como curiosidade, Hélio, também foi. As, as fábricas de bichos de pelúcia e também a produção do amendoim e todos os outros de bordado, é possível o turista visitar esses locais onde tudo isso é produzido, acompanhar esse processo do início ao fim, pensando mesmo numa experiência imersiva, tendo ideia do que de fato é produzido? Porque imagino que o principal negócio seja de fato essa produção econômica, né? Imagino que o turismo seja uma atividade que entra em segundo plano, como complemento a produção industrial. Mas aí eu pergunto, é possível visitar essas fábricas como experiência para o visitante? Não, inclusive, por exemplo, que nem Ibitinga aqui, que é a cidade principal aqui da rota, né? Ela tem as fábricas de bordados, de confecções, de cama, mesa e banho, onde que a pessoa pode também visitar as fábricas e comprar diretamente das fábricas. Por isso que ela tem um potencial muito grande na questão do turismo de compras. De Né? Ibitinga compras. que é a central aqui. E Tabatinga, da mesma forma, só que a Tabatinga já é focada nos bichos de pelúcia. Mas as pessoas também podem também visitar as fábricas, porque são várias fábricas que trabalham com isso. Em Borborema, a gente tem lá, por exemplo, a questão do amendoim, que é muito forte na questão de exportação. Mas eles têm ali, por exemplo, já passando pela rodovia, tem a empresa que já vende os produtos do amendoim, a paçoca, o amendoim caramelizado, amendoim com chocolate, amendoim tipo japonês, tem todos os tipos de amendoim que você pensar ali tem. Né? Pasta de amendoim, óleo de amendoim. Então, tipo assim, então tá bem estruturado nessa questão. A gente envolve o potencial econômico com o turismo, né? E tá, por isso que eu falei do sorvete, que daí então o pessoal já vai lá especificamente para tomar o sorvete, porque são sorvetes bem diferenciados. Será que caiu de novo? Ah, não, não caiu. Muito bom. Eu acho que é mais ou menos isso, professor. Muito bom, Hélio. Obrigado pela participação. Beleza. Espero o senhor lá na Feira do Empreendedor. Dessa vez eu não vou conseguir participar, mas eu vou ficar devendo uma visita às fábricas de vocês. Mas o
ano que vem nós vamos fazer já no sistema de imersão. Aí o senhor vai estar junto com a gente. O senhor Espero que ajuda a gente a sim. construir isso aí. Obrigado pelo convite desde já. Obrigado. Vou finalizar então com um comentário da Regina, que ela está complementando sobre o município dela, que ela falou que não somente sobre a O Santa turismo religioso, eu acho, né? Isso, do turismo religioso, mas eles também têm os melhores resorts do Brasil, que é o Mavisa O Mavisa. Resort, Uhum. um ótimo parque aquático, Castelo Parque Aquático. O turismo rural com cachaçarias, pesqueiros e café, e além de termos a sede nacional das Testemunhas de Jeová. Todos atraem muito turistas ao ano. Por isso temos oficiais 1.820 leitos de hospedagem, sem contar com A e B e chácaras de lazer. Muito bom. Regina, Eu, quando trabalhei numa agência de viagens, eu trabalhava com o Mavisa. Então, por isso que eu disse que eu conheço, é muito bom mesmo. É uma excelente referência para a região. Não só para a região, mas como mencionou aí, na verdade, né? No Brasil. Então, é um destaque importante para a infraestrutura do município. é isso. Então, gostaria de agradecer ao professor Heriberto pela capacitação de hoje, pela participação de todos vocês, porque eu acho que mais do que uma capacitação, é uma troca de ideias, de conversa, e é muito importante que todos se ajudem, todos compartilhem histórias. E é isso, é um espaço aberto para todos se sentirem confortáveis para fazer comentários, tirar dúvidas. E eu passo a palavra para o professor para ele finalizar a nossa capacitação de hoje. E para quem quiser reassistir, vai estar no nosso canal do YouTube, @Mitesp Oficial. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade, atenção e participação de todo mundo aqui. E Evelyn, obrigado também pela sua sugestão. Vamos levar em consideração aí ver como que a gente consegue trazer algo mais interativo com base nas necessidades de vocês. Adoro os comentários de vocês, gente, as perguntas. Realmente é muito bom. E gosto mais ainda quando vocês trazem a realidade de cada um dos municípios. Acho que isso é o que de fato dá mais sentido a ações como essa que a Amitesp vem realizando, porque a gente precisa trazer o contexto. Sem o contexto é difícil, senão a gente divaga muito, fica muito no campo das ideias, das referências, do benchmark. Então é importante trazer tudo isso que vocês vêm trazendo. Obrigado mais uma vez. E bom dia a todos. E semana que vem vai ter mais uma capacitação sua, né? Exato. Já fazemos esse Próximo. convite aqui para todos. Se quiserem compartilhar também, fiquem à vontade. É isso, gente. Muito obrigada e até semana que vem.